Pessoal, o tema da aula é corpo negro e a quantização de energia. Esse é, digamos assim, a descoberta, talvez, que inaugura a física quântica. Tá? É quando o Planck resolve o problema do corpo negro, que a gente já vai falar sobre esse problema do corpo negro, é quando o Planck resolve o problema do corpo negro, propondo a ideia de quantização de energia. Então, a gente vai explorar o que é o corpo negro, a gente vai explorar qual era esse problema do corpo negro, conhecido como a catástrofe do ultravioleta, um nome super dramático, né? E a gente vai entender qual foi a solução que o Planck propôs para esse problema do corpo negro e por que isso é a inauguração da física quântica. Vocês vão ver que, inclusive, essa solução que o Planck propõe, ela está intimamente ligada depois ao efeito fotoelétrico. O Albert Einstein vai pegar essa solução do Planck e vai explicar o efeito fotoelétrico, e depois ela também vai aparecer mais para frente, em outro conteúdo da física moderna, no átomo de Bohr, quando o Bohr usar a ideia de quantização de energia para quantizar os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, vamos entender desde o começo o problema do corpo negro, a ideia da quantização, porque ela é a base, entender esse conteúdo é a base para um bom desempenho na física moderna, especialmente na parte da física quântica. Beleza? Então assim, ó, primeiro, vamos definir o que é um corpo negro. Tá? Um corpo negro é um corpo que emite energia, tá, de acordo com a sua temperatura. Olha o que está escrito na definição que está na tela. A frequência da radiação eletromagnética emitida por um corpo negro depende exclusivamente da sua temperatura. Quanto maior for a temperatura do corpo negro, maior será a frequência da radiação emitida. Pessoal, todo corpo que possui temperatura, tá? Todo corpo que possui temperatura, ele emite algum tipo de radiação. O nosso corpo, vocês já ouviram falar do calor humano, por exemplo? Tá? O nosso corpo, a temperatura que ele tem, 36 graus Celsius, 37 graus Celsius, a temperatura normal do corpo humano, a essa temperatura ele emite radiação na faixa do infravermelho. Esse é o tal do calor humano. Sabe quando muitas pessoas se aglomeram numa sala fechada, num ambiente fechado, e esse ambiente esquenta, fica calor lá dentro? Porque essas pessoas estão emitindo radiação no infravermelho. Então, é o seguinte, um corpo negro, ele é definido, tá, como um absorvedor perfeito de radiação. Toda radiação que incide sobre esse corpo negro, tá, ele absorve. Tá? Então essa radiação que incide sobre o corpo negro, ele vai absorver. Então essa é a primeira característica do corpo negro. Tu incide radiação sobre ele e essa radiação é absorvida pelo corpo negro. E ele também emite radiação, ele emite uma determinada radiação. Então aqui está a radiação que o corpo negro está emitindo, tá? E eu estou aqui observando, eu tenho aqui um observador, que está um olhinho aqui, que está recebendo essa radiação. Então o que acontece? O corpo negro, ele não reflete nada de radiação, mas ele emite radiação por ter temperatura, por estar aquecido. E o que está dizendo na definição do corpo negro? Que a frequência da radiação emitida é diretamente proporcional à sua temperatura. Na verdade, vocês vão ver que essa proporção aí é inclusive num fator aí, num expoente diferente. Mas por enquanto é o seguinte, só entende que quanto maior é a temperatura, maior é a frequência da radiação que o corpo negro emite. Vocês lembram do Rami-Lux-G, lá da radiação eletromagnética, Rami-Lux-G, o espectro eletromagnético, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Tá? Em algum ponto desse espectro se encontra o L de luz visível. Tá? Luz visível. E aqui se encontra o infravermelho. Tá? O I é de infravermelho. Então eu posso dizer que a frequência do infravermelho é menor que a frequência da luz visível. Tá? Pega uma barra de metal, por exemplo, pega uma barra de ferro. A temperatura ambiente, ela emite infravermelho. Tu não enxerga ela no escuro, por exemplo. Tá? Tu não enxerga uma barra de ferro no escuro.
porque ela não está emitindo luz visível, o teu olho só enxerga luz visível. Agora pega essa mesma barra de ferro e coloca no fogo. Tá? Coloca essa barra de ferro no fogo. Tu vai ver que daqui a pouquinho ela vai começar a ficar avermelhada. Se ela ficar muito tempo no fogo, ela vai aumentar a sua temperatura e vai começar a mudar o tipo de frequência que ela emite. Ela vai começar a emitir luz vermelha. Ela vai começar a ficar incandescente. Tá? Então a gente está vendo que tem uma relação entre a frequência ou o comprimento de onda emitido e a temperatura do corpo. Tá? Então isso é importante. Então o corpo negro ele é um corpo que emite radiação conforme a sua temperatura. Além de emitir radiação conforme a sua temperatura, ele não reflete nenhum tipo de radiação. Toda a radiação que incide nele, ele absorve. Tá? Então essa é a definição do corpo negro. E aí a gente vai começar a explorar mais a fundo essa ideia da emissão do corpo negro, olhando para o gráfico que eu tenho aqui na tela. Esse gráfico aqui, ele está na ordem... é um gráfico da intensidade da radiação. No eixo vertical aqui eu tenho a intensidade da radiação emitida e no eixo horizontal eu tenho o comprimento de onda da radiação emitida. Tá? Só para a gente lembrar do espectro da luz visível, né? O espectro visível, vocês lembram do Vlavlav? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Lembram disso? Bom, a gente tem que lembrar que nesse espectro aqui, esse cara é o violeta. Tá? Ele é a cor visível de maior frequência e de menor comprimento de onda. Tá? E esse cara aqui é o vermelho. Tá? No espectro. Ele é a cor de menor frequência e de maior comprimento de onda, a cor visível, né, do espectro visível. Bom, então a gente está entendendo aí, por exemplo, que se eu quiser que um corpo emita luz mais azulada, eu preciso de uma temperatura maior. Se ele emitir uma luz mais avermelhada, ele vai ter uma temperatura menor. Tá? Então olha só, o que esse gráfico aqui está me mostrando? Isso é importante a gente entender. O que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando, como eu já falei, a intensidade da radiação emitida em função do comprimento de onda, tá? E em função da temperatura. E vocês estão vendo que esses gráficos aqui têm um pico. Eu quero olhar para esse pico aqui de diferentes temperaturas. Vocês estão vendo assim, ó, que duas coisas acontecem. Eu tenho aqui a temperatura de 3.500 Kelvin, eu tenho a temperatura de 4.000 Kelvin, 4.500, 5.000 kelvins e 5.500 kelvins. Vocês estão vendo que conforme vai aumentando a temperatura, duas coisas vão aumentando. Vai aumentando a área embaixo da curva, tá? Então vai aumentando o total de radiação emitida, tá? Vai aumentando o total de energia emitida. E também esse pico aqui, ó, do gráfico, ele vai andando cada vez mais para a esquerda. Vocês estão vendo que o pico do 3.500, agora eu vou dar um mega zoom, o pico do 3.500 está em algo aqui, ó, que vem antes do vermelho no espectro. Já o pico do 4.000 está no vermelho. O pico do 4.500 está indo lá em direção ao amarelo. Tá? O pico do 5.000 está indo já mais em direção aos tons de verde. O pico dos 5.500 já entrou no verde, já está se encaminhando para os tons de azul. Então o que está acontecendo? Justamente aquilo que eu falei. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a frequência da radiação emitida, ou então, como o gráfico está mostrando, diminui o comprimento de onda. Tá? É o que está acontecendo nesse gráfico. Tá? Inclusive, este pico aqui, ó, tá? Ele se chama o lambda de máxima emissão, o comprimento de onda que o corpo negro mais irradia. Como é que eu calculo esse comprimento de onda? A gente tem uma equação para calcular esse comprimento de onda onde acontece a máxima emissão. Tá? Em que comprimento de onda esse pico acontece? Ele depende de uma constante, que eu já vou dizer quanto é que é. Tá? B é uma constante, dividido pela temperatura.
tá bom? Ele é uma constante dividido pela temperatura. Essa equação aqui se chama Lei dos Deslocamentos de Wien, tá? Ou simplesmente Lei de Wien. Para que ela serve? E ela já caiu na URGS. Ela serve para calcular o comprimento de onda que o corpo negro mais emite, baseado na sua temperatura. Essa constante, pessoal, ela vale 2,9 vezes 10 na menos 3 metro vezes Kelvin, tá? Essa é a chamada constante de Wien. Tu não vai precisar decorar esse valor, se tu tiver que usar isso na prova, eles vão te dar. Essa é a chamada constante de Wien, tá? Então, de novo, para que serve a lei de Wien? Serve para calcular o comprimento de onda que o corpo negro mais emite. Repare que ele não emite só esse, ele emite outros comprimentos de onda também. Mas tem um comprimento de onda onde ele emite mais, onde a emissão é de mais energia, mais intensidade, perdão. Tá? A 5.000 Kelvin, ele emite numa certa intensidade, num certo comprimento de onda. Então é o comprimento de onda que predomina na emissão. Tá? É, digamos assim, a cor, entre aspas, que o corpo negro mais emite, se a gente estiver falando não só de cor do visível, mas estiver falando de todo o espectro eletromagnético. Por exemplo, se eu fosse fazer esse gráfico para o corpo humano, que eu falei que emite no infravermelho, esse pico aqui aconteceria num comprimento de onda baseado na temperatura do corpo humano, esse pico aconteceria num comprimento de onda correspondente ao infravermelho, tá? Porque é a frequência que o nosso corpo mais emite, o tal do calor humano que a gente chama, tá? Bom, outra coisa que eu tô vendo... Então esse é o primeiro comportamento. Eu aumento a temperatura do corpo negro e eu desloco esse pico cada vez mais para a esquerda, ou seja, para comprimentos de ondas cada vez menores, para frequências cada vez maiores. Reparem que, inclusive, na equação, a relação é inversamente proporcional, né? Eu aumento a temperatura do corpo negro e eu diminuo o comprimento de onda onde acontece a máxima emissão. Ou seja, eu ando aqui para a direita no espectro do Vallável. Eu começo a aumentar a temperatura, vamos supor, o corpo negro está emitindo vermelho. Aí eu começo a aumentar a temperatura, o pico começa a ir para o laranja, começa a aumentar a temperatura para o amarelo, para o verde, para o azul, para o anil e para o violeta. Vocês entenderam a ideia, né? Eu já tinha explicado ali no gráfico. Esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento é que quando eu aumento a temperatura, além de aumentar a frequência, diminuir o comprimento de onda, também aumenta-se a intensidade da radiação emitida. Tá? E aí a gente tem que falar de uma outra equação que vai calcular essa intensidade de radiação emitida. A intensidade da radiação emitida é a constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada na quarta. Olha que ignorância essa relação. Vocês estão vendo que eu tô no gráfico ali, a temperatura está aumentando e o total de energia, que é a área embaixo do gráfico, está aumentando cada vez mais. Tá? Se eu fizer a área desse gráfico, eu vou ver o total de energia que o corpo negro emite. Tá? Então, e esse aumento é com a temperatura na quarta, pessoal, na quarta potência. Isso é muito grande, ou alguma coisa elevada na quarta potência dá uma relação muito forte, por isso que a área aqui vai aumentando drasticamente conforme a gente aumenta a temperatura. Pode ver que eu estou aumentando só 500 Kelvin em cada curva, tá? E a área está aumentando absurdamente por causa dessa dependência de T na quarta. Tá? Essa equação também tem um nome, essa equação é a lei de Stefan Boltzmann. Ok? Boltzmann maiúsculo. Stefan Boltzmann. Essa e a intensidade da radiação emitida e a constante de Boltzmann, outra constante que tu não precisa saber, é 5,67 vezes 10 na menos 8 watt dividido por metro quadrado vezes Kelvin na quarta, tá? Outra constante que tu não vai precisar saber, se eles quiserem que tu use essa equação, provavelmente a banca vai te dar o valor dessa constante. Muito bem, agora que eu entendi esse gráfico, eu entendi o que é corpo negro, eu entendi o que acontece com a radiação emitida pelo corpo negro, conforme eu aumento a temperatura, vamos para o problema do corpo negro. Vou deixar aqui menor para vocês poderem tirar um print da tela.
Tá? E eu vou para o próximo slide, porque agora a gente vai falar do problema do corpo negro, a catástrofe do ultravioleta. A treta que o Planckzito lá teve que resolver. Tá? Bom, física moderna, pessoal, ela nasce no momento em que a física clássica, aquela física que tu estuda no primeiro, no segundo, terceiro ano até, que é mecânica, termodinâmica, ondulatória, eletromagnetismo, a física moderna nasce quando a física clássica começa a falhar para explicar alguns problemas. Tá? E o problema do corpo negro era justamente quando a teoria ondulatória clássica falha em explicar o que estava acontecendo. A previsão teórica, os caras tinham uma previsão teórica para este gráfico, tá? Que era chamada de lei de Rayleigh-Jeans. Os nomes são sensacionais, né? A lei de Rayleigh-Jeans. Vocês não precisam saber qual é a lei de Rayleigh-Jeans. Basicamente era uma lei que se baseava na ondulatória clássica, que tentava explicar matematicamente como que o corpo negro estava emitindo energia. O problema é que, para temperaturas acima de 5.500 Kelvin, justamente quando o corpo negro ia começar a emitir energia na faixa do ultravioleta, lembra que eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a frequência? Então eu vou passar pelo vermelho, pelo laranja, pelo amarelo, pelo violeta, uma hora pelo ultravioleta se aumentar o suficiente a temperatura. Na temperatura em que se aproximava do ultravioleta, a lei de Rayleigh-Jeans dizia o seguinte, que o corpo negro ia emitir uma energia infinita. Isso era o que a teoria dizia. O gráfico experimental claramente não mostrava isso. Não tem como um corpo emitir energia infinita. Matematicamente, essa curva aqui, pessoal, que é a curva em preto que representa a catástrofe do ultravioleta, o certo seria, né? Ele vai aumentando a intensidade, atinge um máximo e depois a intensidade começa a diminuir, né? Tem um pico da máxima emissão. O problema é que a catástrofe do ultravioleta dizia que a intensidade ia aumentando para temperaturas acima de 5.500 Kelvin. A temperatura ia aumentando e não tinha fim esse aumento, ia aumentar para sempre. Esse era o problema da lei de Rayleigh-Jeans, que era a previsão teórica, era a explicação matemática teórica de como o corpo negro estava emitindo energia. Ela fazia uma previsão teórica de que o corpo negro, acima de 5.500 Kelvin, ia emitir uma energia infinita, justamente na faixa do ultravioleta. Criou-se, então, o problema da catástrofe do ultravioleta. Tinha-se que resolver esse problema. Tá? Quem foi que resolveu foi o nosso amigo Max Planck. Um alemão gente boa, parceiraço do Einstein, que descobriu o que estava acontecendo. A solução do Planck, a energia é quantizada, ela é um chute teórico, podemos dizer assim. Tá? O que o Planck tinha? Ele sabia que ele tinha um problema em que a matemática do corpo negro não fechava com a experimental. O que as contas diziam não fechava com o que eles estavam observando no laboratório. Esse papo de energia infinita acontecia na teoria, mas na prática, obviamente, a energia infinita não existia. Então o Planck pensou o seguinte, olha, eu tenho um problema aqui com a minha teoria. Eu tenho que fazer uma teoria que mostre que esse gráfico do corpo negro vai crescer, vai atingir um máximo e vai voltar a descer. Tá? E aí, ele vem com uma solução que nem ele acreditou. Ele falou o seguinte, ó, olha só, eu tenho aqui uma ideia, mas essa ideia eu não tenho nenhuma evidência de que ela é correta, mas matematicamente ela fecha muito legal. E a ideia foi que o Planck quantizou a energia. A energia é quantizada e a gente já vai entender o que é quantizado. Tá? Para poder entender a solução do Planck, a gente tem que discutir o que é quantizado. Por que se fala mecânica quântica, o que é quantização. Tá? A física diz que uma grandeza quantizada, vou fazer um asterisco aqui porque eu vou explicar aqui em cima. A física diz que uma grandeza quantizada é uma grandeza que não pode assumir qualquer valor. Tá?
O oposto de quantizado é contínuo. Uma grandeza contínua. Tá? Algo que é contínuo é algo que pode assumir qualquer valor. E eu vou pegar um exemplo para tu entender. Imagina que a gente tem aqui o chão, tá aqui o solo, e tu tem uma rampa. Tá? Tu tem uma rampa e tu vai subir por essa rampa. Tem aqui uma pessoinha que vai começar a subir por essa rampa e ela vai começar a se posicionar em cima da rampa a uma determinada altura H em relação ao chão. Tá? A uma determinada altura H em relação ao chão. Como a pessoa pode se posicionar em qualquer posição da rampa, a altura H, nesse caso, pode assumir qualquer valor entre 0 e infinito. Tá? Pode assumir valores inteiros, pode assumir valores fracionários, a pessoa pode estar a 1 metro do chão, ela pode estar a 5 metros do chão, ela pode estar a 7,22 metros do chão, qualquer valor é possível. Então, nesse caso, a altura ela está contínua. Todos os valores são permitidos. Agora, como é que eu posso quantizar a altura? Como é que a altura fica quantizada? Em vez de subir uma rampa, o nosso querido amigo ali, bonequinho de palito, vai subir uma escada. Olha que loucura. Nesse caso, o carinha só vai poder se posicionar em algumas alturas, tá? Altura 1, altura 2 no degrau 2, altura 3 no degrau 3 e altura 4. Vamos supor que o degrau tenha uma altura Hzinho, eu vou chamar aqui que o degrau tem uma altura Hzinho de 30 centímetros. Tá? Então a altura final do cara pode ser quanto? Se ele ficar no primeiro degrau, a altura dele vai ser 1 vezes 30. Se ele ficar no segundo degrau, a altura dele vai ser 2 vezes 30. Se ele ficar no terceiro degrau, 3 vezes 30. Então vocês estão vendo que a altura dele é o número de degraus n que ele sobe, vezes o valor de cada degrau. Tá? Nesse caso, eu quantizei a altura. Por quê? Eu estou dizendo que a altura não pode assumir qualquer valor. Ela só pode assumir valores que são múltiplos inteiros de um valor padrão, que nesse caso o valor padrão é os 30 centímetros do degrau. Os múltiplos inteiros é o n. Nesse caso, n só pode ser 1, 2, 3, 4, porque o cara pode subir só 1, 2, 3, 4. O cara não tem como ficar no meio do caminho entre dois degraus. O cara não, se um degrau é 30 centímetros e o outro degrau é 60 centímetros, o cara não tem como ficar no 50 centímetros, ele não tem como ficar no 55. Ou ele fica no 30 ou ele fica no 60. Então agora, só algumas alturas são permitidas. Eu quantizei os valores de altura. A grandeza, a altura nesse caso, não pode assumir qualquer valor, só pode assumir valores que são múltiplos inteiros de um valor padrão. Isso é quantizar. O que o Planck fez foi o seguinte, ele quantizou a energia. Basicamente, o que a lei de Rayleigh-Jeans dizia, tá, é que o corpo negro estava emitindo energia de forma contínua. Tá? Se vocês quiserem fazer uma analogia também interessante para entender, pensa numa torneira. Imagina que eu tenho aqui uma torneira, tá? E aí eu vou imaginar que nessa torneira, tá, eu tenho um filete d'água escorrendo. Um filete contínuo. Tá? E eu tenho um copo aqui embaixo do filete d'água. Tá? E numa outra torneira, em vez de ter um filete d'água, eu dei uma fechadinha na torneira e ela, em vez de estar correndo água, ela está pingando água. Vamos dar Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Ó. Outra torneira, só que em vez de estar escorrendo água, ela está gotejando. Tá? Ela está gotejando.
O que a teoria clássica dizia é que o corpo negro emitia energia de forma contínua, como se fosse um filete d'água. E aí eu posso pegar com esse filete d'água, eu posso encher o meu copo quanto eu quiser. Eu posso falar assim, ó, olha, vai lá e enche o copo com 17 ml. Basta eu deixar a torneira aberta o tempo suficiente que eu consigo botar 17 ml. É só esperar o tempo necessário. Então, nesse caso, a quantidade de água está contínua. Imagina que a água é a energia do corpo negro. A torneira é o corpo negro, entre aspas, né? A água é a energia do corpo negro. O que o Planck disse é que o corpo negro não estava emitindo energia de forma contínua, e sim em pacotes de energia bem definido. O pacote de energia, pessoal, é como se fosse a gotinha aqui, ó. Isso aqui, o Planck chamou de pacote de energia. Tá? Uma gota é o pacote de energia. Vamos supor que uma gota aqui no meu exemplo tenha 2 ml. Então, se pingar uma gota no copo, eu boto 2 ml de água. Tá? Se pingar 2 gotas, eu boto 4 ml. Se pingar 3 gotas, eu boto 6, 4, 8, 5, 10 ml. Eu não tenho como botar 7 ml, porque eu não tenho como ficar no meio do caminho. Ou entra uma gota, ou entra 2, ou entra 3, ou entra 4. E era assim que o corpo negro, na ideia do Planck, estava emitindo energia. Em vez de emitir energia continuamente, o corpo negro estava emitindo pacotes de energia. Esses pacotes eram descontinuados, era como uma torneira gotejando. E esse pacote tinha uma quantidade bem definida de energia, que inclusive é a equação, uma das equações que tu mais vai usar na física moderna, que é a equação da solução de Planck. Né? A gente pode dizer que essa aqui é a equação do Planck. Tá? Que diz o quê? Essa energia é a energia do pacote. Tá? N é o número de pacotes. Geralmente nas questões o N vai ficar igual a 1 porque ele vai falar de um só pacote. Tá? Número de pacotes de energia. O H é a constante de Planck, que é esse valor aqui, ó. Isso aqui é a constante de Planck. Outro valor que tu não precisa decorar, provavelmente a banca vai dar. IF, pessoal, aí, importante destacar, IF é a frequência da radiação emitida. Lembra que o corpo negro está emitindo radiação, está emitindo Ramilux G, tá? Frequência da radiação. Então a gente está vendo que quanto maior, segundo a ideia do Planck, quanto maior é a frequência, maior é a energia do pacote. Essa relação é importante. Se eu aumentar a frequência da radiação, aquele pacote de energia que o corpo negro emite, tá, é maior, tem mais energia no pacote. Então a energia do pacote depende da frequência da radiação que o corpo negro está emitindo. Maiores frequências transportam mais energia. Esta é a solução de Planck. A gente vai, como eu falei, na maioria das vezes, o N vai ser igual a 1, porque vai emitir um pacote, e a gente vai ficar com E igual a HF. A maioria das equações a gente vai usar assim. Tá? A maioria dos casos. E essa é a solução do Planck. Super simples. Ele falou, então, que a energia do corpo negro não é emitida de forma contínua, mas em quantidades bem definidas, que ele chamou de quantas, de pacotes de energia. Esse pacote de energia, pessoal, o Einstein vai pegar depois esse pacote de radiação eletromagnética e vai chamar isso de fóton, que é a partícula de luz. A partícula de radiação eletromagnética não serve só para a luz visível, serve para qualquer radiação do espectro eletromagnético, do Ramilux G. Tá? Depois, lá no efeito fotoelétrico, o Einstein chama isso de fóton. Mas esse pacote do Planck, saibam que é o fóton. Tá? Esse pacote do Planck é o fóton. Ele só não deu o nome de fóton. Foi o Einstein que cunhou esse nome quando explicou o efeito fotoelétrico, que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Então, pessoal, tá aí. Esse é o problema do corpo negro. Essa é a solução de Planck. Tá
resolvido a parada. Vamos fazer questão? Sabendo que uma lâmpada de vapor de sódio emite preferencialmente, ficou mal dividido aqui, muito obrigado Word por fazer esta sacanagem, preferencialmente luz na cor laranja amarelada, cujo comprimento de onda vale 600 nanômetros, pode-se afirmar que um fóton emitido por essa lâmpada apresenta energia de... Então, pessoal, o que ele está pedindo a energia do fóton, ele está pedindo a energia do pacote de luz do Planck. Tá? Como ele está pedindo um único fóton, o N é igual a 1, então vai ficar com E igual a H vezes F, a frequência. Tá? O H ali, como eu já falei para vocês, ele deu, né, a constante de Planck, 6,6 vezes 10 na menos 34. O problema é saber a frequência. Ele não me deu a frequência, mas ele me deu o comprimento de onda. E, pessoal, como luz continua sendo onda, tá? Como luz continua sendo onda, para descobrir essa frequência, eu vou aplicar aqui, ó, o V igual a lambda F. Como é luz, viaja na velocidade da luz. Então o V é 3 vezes 10 na 8. O lambda, ele me deu no enunciado, é 600 nanômetros. 600 nanômetros são 600 vezes 10 na menos 9 metros. E a frequência eu estou calculando. Então a frequência vai ficar 3 vezes 10 na 8, dividido por 600 vezes 10 na menos 9, eu vou mudar para 6 vezes 10 na menos 7, tá? A vírgula anda duas casas para a esquerda, o expoente aumenta de menos 9 para menos 7. Então vai ficar assim, ó, que a frequência é 3 dividido por 6 é 0,5, vezes 10 na 8 menos o menos 7. Cuidado com o menos, é divisão da notação. Então é 8 menos o menos 7, fica 8 mais 7 que vai dar 15, tá? Pois bem, temos aí a frequência em Hertz. E eu vou jogar aqui essa frequência agora para continuar a minha conta. Ops. Vai ficar assim, ó, 6,6 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência que eu acabei de descobrir, que é 0,5 vezes 10 na 15. Então essa energia aqui vai dar 3,3. 6,6 vezes 0,5 é 3,3. Vezes 10 na menos 34 mais 15, que vai dar menos 19. Como é energia, né, pessoal, é joules. Então tá aí, calculei a energia do pacote dessa radiação eletromagnética aí. 3,3 vezes 10 na menos 19, eu encontro o gabarito sem dúvida nenhuma na letra C, Canadá. A resolução está completa para ti aí na tela. E era isso, questão resolvida.